Quarta-feira, 3 de abril de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Universidade gratuita, Santa Catarina amplia acesso ao ensino superior. Em Blumenau, o governador fala sobre o programa aos estudantes. Polícia Federal comemora 80 anos. Solenidade para comemorar a data é realizada na capital de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, obras das barragens de Taquarembó e Jaguari devem ser retomadas. Novo prazo de conclusão é 2026. Comissão aprova pedido de perdão aos indígenas. Medida contempla principalmente os povos Krenak e Guarani Kaiowá. Terremoto atinge Taiwan. Fenômeno deixou 9 mortos e 800 feridos e novos tremores podem ocorrer nos próximos dias. Grupo Coque celebra 30 anos. Livro de feirante As Gigantes comemora as 3 décadas da maior rede de supermercados de Santa Catarina. E você vai ver ainda. Polêmica na Câmara de Vereadores em Garopaba, no sul catarinense. Legisladores afastam o presidente da casa que alega estar sofrendo golpe. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Estamos ao vivo, agora 8h04. O governador Jorginho Melo participou nesta terça-feira em Blumenau do circuito Universidade Gratuita Santa Catarina Melhor. O evento reuniu estudantes na FURB para apresentar o programa Universidade Gratuita, a maior iniciativa estadual de formação superior do Brasil. O circuito tem o objetivo de apresentar dados do programa Universidade Gratuita, em vigor desde 2023, a estudantes do ensino superior catarinense. É um projeto arrojado, um projeto que foi construído, ele não nasceu de um dia para o outro. Eu cuido dessa pauta há muitos anos, preocupado com um aluno que não pode pagar a sua universidade. Eu tive dificuldade própria em pagar a universidade. Enfim, então eu coloquei no meu plano de governo como eu sempre entendi que era possível. Muita gente não acreditava e hoje é uma realidade. Na noite de terça-feira foram apresentados dados como as horas que os bolsistas ficarão à disposição da sociedade como contrapartida e a meta de triplicar a contribuição das instituições de ensino superior comunitárias em todas as regiões do estado. O conhecimento, o ensino precisava desse up e não vai ter mais gente frustrada em Santa Catarina, porque você vai poder fazer a universidade do teu sonho, aquela que muitas vezes você não alcançaria pagar. O pai não tem condições, a mãe, a família, enfim, ele próprio. E agora vai ter, e depois ele vai devolver parte do que o Estado investiu o seu trabalho. Então é algo muito nobre, algo que não tem reparo a fazer. Ao final do evento foi assinado um protocolo de intenções entre a Universidade Regional de Blumenau e o governo do estado. E hoje o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, participou em Florianópolis da comemoração dos 80 anos da Polícia Federal. A solenidade ocorreu na Superintendência Regional da instituição, na capital catarinense. Para marcar a data, foi criada uma medalha pela Casa da Moeda do Brasil com o logotipo vencedor do concurso interno promovido pelo órgão. 8 agentes da Polícia Federal receberam a condecoração por relevantes trabalhos. O governador Jorginho Melo participou da comemoração e enfatizou o compromisso em trabalhar para a ampliação de novas vagas no sistema prisional do Estado. Uma comissão de direitos humanos do Estado brasileiro pediu oficialmente perdão pela perseguição a povos indígenas em um ato inédito após o fim da ditadura militar. A advogada Enéa de Stutz de Almeida, presidente da Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, afirmou que a ação é dirigida, em particular, aos povos Krenak e Guarani Kaiowá pela perseguição política estatal entre 1946 a 1988. O período inclui a ditadura militar, quando os povos originários foram forçados a sair das terras.
mas a presidente da comissão afirmou que o pedido de perdão contempla também a perseguição aos povos originários nos últimos 524 anos. O reconhecimento inédito, aprovado por unanimidade, não implica em reparações para esses povos indígenas, que agora vão ficar oficialmente como anistiados políticos coletivos. Em vez disso, inclui uma lista de recomendações dirigidas a outros entes públicos, especialmente em relação à demarcação de terras indígenas. Segundo dados governamentais, as reservas indígenas ocupam 13,75% do território do Brasil. De acordo com o censo, 1.700.000 indígenas vivem no país. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou nesta quarta-feira no Palácio Piratini o contrato para a retomada das obras da barragem do Arroio Taquarembó. A assinatura marca um passo importante para a conclusão do empreendimento, que vai receber 248,5 milhões de reais em investimentos do Estado e da União. Leite reafirmou o compromisso de concluir as barragens Taquarembó, parada desde 2014, e Jaguari, já iniciada, até o primeiro semestre de 2026. A barragem do Arroio Taquarembó receberá 136,7 milhões de reais em investimentos, dos quais 92 milhões serão repassados pelo governo federal. A previsão é que a retomada dos trabalhos ocorra em 30 dias. A gente está fazendo um novo contrato, né? A gente teve que ter a rescisão da empresa anterior, fazer um novo contrato, é sempre complexo, burocrático. Nós conseguimos superar essas etapas e, no conjunto, as duas barragens que estão, as questões contratuais resolvidas, vão demandar um investimento de 250 milhões de reais do governo do Estado, com a parceria da União, dos quais aí 180 milhões de reais são do governo do Estado, para a conclusão em até 2 anos dessas duas obras super importantes na região sul do Estado para a irrigação. Na ocasião, o governador também anunciou investimentos em infraestrutura e turismo para o distrito de Montenegro. As obras incluem a revitalização da orla do Rio Caí, a construção de um novo centro de eventos e a pavimentação de ruas. São a viabilização de investimentos privados que vão gerar centenas de empregos no nosso estado, seja via Fundopem, que é uma ferramenta que nós também atualizamos para poder ter maior celeridade de aprovações de projetos para investimentos privados, ou seja, no Distrito Industrial, ajudam aí a dinamizar a nossa economia. Neste mês, o Grupo Coque celebra 30 anos. Para comemorar as 3 décadas de atuação, o livro De Feirantes a Gigantes conta a história da família de 5 irmãos que juntos construíram a maior rede de supermercados de Santa Catarina. Das terras férteis de Antônio Carlos para as principais cidades do estado. Com crescimento exponencial na última década, entre 2012 e 2022, a rede viu o faturamento saltar de 288 milhões para mais de 6 bilhões de reais. Com 67 lojas, o mega negócio, que começou com o sonho de 5 irmãos feirantes, completa 30 anos, celebrando toda a trajetória com o lançamento de um livro. A gente pôde reviver momentos, como começamos, como foi o início da nossa história, os nossos pais, a ajuda que deram, o momento da Feira Livre, o momento da primeira loja, o momento da segunda. Esse crescimento faz relembrar e reviver. Quando se escreve a história, são momentos assim que a gente relembra como é possível começar pequeno e continuar crescendo ao longo do tempo. Nos 9 capítulos, narram com detalhes toda a evolução da marca de supermercados que acreditou na modalidade atacarejo. Nas linhas, alguns registros que os irmãos narram das dificuldades e da trajetória de sucesso e que servem de inspiração para os empreendedores. É um livro que, de fato, vai servir para inspirar muitas pessoas, muitos empresários. E para nós é um grande prazer estarmos resumindo esses 30 anos de supermercado, mais 12 anos de feirantes, num livro, para deixar isso como legado. Um dos segredos é você ter uma equipe maravilhosa. Eu sempre comento que nós temos a melhor equipe do Brasil, juntos e unidos somos melhores. Você tem que ter na cultura, nos valores da empresa, na missão, que é como ter uma equipe sintonizada, como ter um ambiente de trabalho agradável. Cada colaborador só dá o seu melhor se tem
tenham um ambiente de trabalho agradável. Então esse é o propósito do Grupo Coque. Como é que eu faço que todos que trabalham nessa empresa se sintam muito bem para que possam dar o seu melhor? E isso faz com que a empresa venha crescendo, venha ganhando notoriedade perante todo o estado de Santa Catarina. Com 10 mil colaboradores e mais de 25 mil empregos indiretos, a rede cresce com um planejamento já estabelecido até 2028. Com a gestão ainda na primeira geração, a sucessão é uma realidade tratada com atenção entre os irmãos. A Camila é uma das herdeiras que participou da trilha, criada pelo grupo para inserir os filhos dos acionistas que queiram participar dos negócios da família. Eu cursei administração, então é um curso que pede para você ter algum tipo de experiência durante a faculdade, né? Então, durante a minha faculdade, eu fiz essa trilha. Na verdade, ela durou 1 ano e meio. Eu passei desde empacotar na loja até passar uma semana com o presidente, que é meu pai. E foi muito legal, foi muita experiência adquirida, entender. Eu comecei com 17 anos, então entender o tamanho da empresa, entender os processos, conhecer as pessoas, saber quem é responsável por cada setor. Passei pelo setor comercial, passei dentro do açougue, passei pela padaria, passei financeiro, passei em todos os setores. Então foi 1 ano e meio realmente de muito conhecimento, assim. E hoje em dia eu vejo que eu sou uma das poucas pessoas que sabe a quem recorrer, porque eu conheci todo mundo. Então mesmo que a pessoa já tenha trocado, mas eu sei quem exatamente faz a função e quem pode me ajudar. Então é muito legal. Graças a Deus ainda nós temos muitos colegas de trabalho que iniciaram conosco, na primeira loja estão conosco e agora também já sendo introduzida a segunda geração. Então passando culturas, valores para essa segunda geração, para que eles, na verdade, perpetuam toda essa linda história. Para 2024, a previsão de faturamento é de 10 bilhões de reais, totalizando 80 lojas, uma meta ousada para ser contada nas próximas décadas. Estamos atualizando o nosso planejamento estratégico, temos aí um plano bem definido até 2028, vou continuar crescendo, fazendo lojas por todo este estado de Santa Catarina, gerando emprego, renda e desenvolvimento por toda a região. O livro será lançado nesta quinta-feira em um jantar de ideias e está à venda no site da Santa Editora. E você vai ver a seguir. Terremoto deixa 9 mortos e 800 feridos em Taiwan. Novos tremores podem ocorrer nas próximas horas no país asiático. E vamos te mostrar os detalhes da polêmica da Câmara de Vereadores em Garopaba, no sul de Santa Catarina. A maioria dos legisladores afastaram o presidente da Câmara e ele alega que está sofrendo golpe. Depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato, sua casa, nossa causa. A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! A situação é grave. Todos os dias chegam mais pessoas com sintomas da dengue nos postos de saúde e hospitais catarinenses. Febre, dor de cabeça, náusea, dor no corpo e nas juntas, dor por trás dos olhos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Se você tem esses sintomas, o mais importante é tomar bastante água e procurar uma unidade de saúde.
A dengue é uma doença muito grave. Previna-se. A dengue mata. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. Estamos de volta, agora são 8h18. A polícia informou nesta quarta-feira que o menino de 12 anos que matou um colega de classe e feriu gravemente outros 2 numa escola de ensino fundamental na Finlândia justificou o ato criminoso pelo bullying que sofria. Uma investigação preliminar confirmou a versão do suspeito, acrescentando que ele estudava há pouco tempo na instituição. Armado com um revólver de um familiar, o menino abriu fogo na manhã de terça-feira na escola em que estudava em Vantaa, ao norte da capital finlandesa, Helsinki. O menor matou um aluno da mesma idade e feriu gravemente outras 2 meninas, uma de nacionalidade finlandesa e outra de dupla nacionalidade finlandesa-kosovar. A polícia também esclareceu que o suspeito não vai ser preso devido à sua faixa etária, mas será entregue aos serviços sociais. A Finlândia declarou um dia de luto, com prédios públicos de instituições hasteando bandeiras a meio mastro em homenagem às vítimas. Várias pessoas desafiaram o rigoroso frio para depositar flores e velas do lado de fora da escola, que foi palco da tragédia. O Exército de Israel assumiu na noite de terça-feira a responsabilidade por um bombardeio que matou 7 trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar na faixa de Gaza. O comandante do exército israelense, Herzi Halevi, disse que o ataque foi um erro grave causado após uma identificação errônea durante a noite de segunda-feira, devido às condições muito complexas da guerra travada no território palestino. This incident was a grave mistake. O incidente foi um erro grave. Israel está em guerra contra o Hamas, não contra as pessoas de Gaza. Pedimos desculpas pelos danos não intencionais causados aos membros da WCK. Compartilhamos a dor com seus familiares e com todos os membros da organização World Central Kitchen. Responsável por distribuir milhões de refeições à população da faixa de Gaza, a ONG do chefe hispano-americano José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas do bombardeio, anunciou a suspensão das ações no enclave palestino. A World Central Kitchen também divulgou as identidades dos 7 mortos, dos quais 3 eram cidadãos britânicos. O ataque provocou duras reações internacionais, além de pedidos de investigação e garantias de que os responsáveis serão obrigados a prestar contas. Israel prometeu apurar os fatos e compartilhar as informações de forma transparente. De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, quase 200 trabalhadores humanitários morreram na guerra em Gaza até o momento. E a OTAN deve garantir ajuda militar confiável e de longo prazo à Ucrânia. A afirmação foi feita nesta quarta-feira. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança militar deve garantir uma ajuda à Ucrânia que seja confiável, previsível e de longo prazo. Devemos garantir assistência de segurança confiável e previsível à Ucrânia a longo prazo, para que se conte menos com contribuições voluntárias e mais com o compromisso da OTAN, menos com ofertas de curto prazo e mais com promessas que durem anos. A afirmação foi feita antes de uma reunião em Bruxelas dos ministros das Relações Exteriores dos países que integram a aliança. Diplomatas europeus mencionaram que Stoltenberg promove a criação de um pacote de ajuda de 100 bilhões de euros, ou 547 bilhões de reais, para a Ucrânia nos próximos anos. A Hungria já afirmou que não vai apoiar iniciativas que empurrem o bloco para um conflito aberto com a Rússia. Os chefes da diplomacia dos países da OTAN, reunidos em Bruxelas, devem definir os detalhes do encontro de cúpula da aliança, previsto para julho em Washington, e das celebrações dos 75 anos de fundação do bloco.
Um forte terremoto com magnitude superior a 7 graus deixou pelo menos 9 mortos e cerca de 800 feridos em Taiwan. O fenômeno é o mais forte registrado no território em 25 anos. O tremor causou danos em vários prédios e casas. As autoridades locais afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos. Também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias. A maioria dos feridos e as mortes confirmadas até o momento foram registradas no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto. 2 prédios desabaram na cidade da costa leste de Taiwan, segundo os bombeiros, que temem que haja moradores sob os escombros. Um armazém também desabou em New Taipei City, ao norte, mas a prefeitura anunciou que 50 pessoas foram resgatadas com vida do local. O Centro Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto atingiu 7,4 graus de magnitude e aconteceu pouco antes das 8 da manhã, no horário local. Já a Agência Meteorológica de Taiwan calculou um fenômeno de 7,2 graus, enquanto a Agência Meteorológica do Japão anunciou 7,5. O epicentro foi localizado 18 quilômetros ao sul de Hualien, com uma profundidade de quase 35 quilômetros. Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas em Taiwan, um desastre natural com o maior número de vítimas na história do território. As normas rigorosas de construção e a conscientização sobre esse tipo de desastre parecem ter evitado uma catástrofe ainda maior em Taiwan, afetada frequentemente por terremotos, por estar localizada entre 2 placas tectônicas. O jornalista americano Michael Shellenberger publicou nesta quarta-feira uma longa sequência no X, o antigo Twitter, com documentos sobre as manobras e interferências do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro nas redes sociais brasileiras no período que antecedeu as eleições presidenciais de 2022. O assunto vem ganhando destaque nas redes sociais e alerta sobre as possíveis restrições de liberdade de expressão. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo. Tiago, parece que até dados pessoais de usuários o TSE pediu. É isso mesmo? Boa noite, seja bem-vindo. É isso mesmo, pediu ao rigor da lei, fora das 4 linhas, né, como a gente costuma comentar aqui sempre, e um dado que agora é preocupante que ele traz nessa reportagem, e a gente certamente vai aguardar de camarote explicações sobre isso, porque não há lei que permite esses atos que o Tribunal Superior Eleitoral pediu aos principais Big Techs, às grandes redes detentoras das principais redes sociais. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos então, né? Os documentos apresentados por Shellenberger, em colaboração com David Agape e o Eli Vieira Júnior, mostram que as demandas da Corte Eleitoral Brasileira envolveram um pedido de lista completa de pessoas que postaram certas hashtags sobre o voto impresso e também com o nome de membros do Judiciário. Há também reclamações dos advogados do Twitter sobre pedido de dados pessoais de usuários, listas de seguidores, mensagens privadas, censura de perfis, redução de alcance de posts, tudo em desacordo com as leis brasileiras. As cortes superiores exigem até mesmo o banimento global de alguns usuários, o que extrapola ainda mais a jurisdição do país. A publicação revela de maneira clara uma mega operação para a destruição da liberdade e da democracia aqui no Brasil. Sim, porque se a própria Corte, que deveria assegurar a nossa Constituição, buscar a retidão e o cumprimento da lei, parece descumpri-la ao solicitar dados pessoais de usuários e até mesmo pedir o banimento sem o devido consentimento do usuário, quem mais nós podemos esperar que irá nos defender? Como dizia o Chapolin Colorado, né? Quem irá nos defender? São medidas como essas que fazem com que cada vez mais o ódio, a discórdia e até mesmo o sentimento de impotência da sociedade perante a justiça.
que esteja cada vez maior entre nós brasileiros. Quem assegura a lei não pode descumpri-la em hipótese alguma, jamais. Caso isso aconteça, o destino a gente já sabe. O poder preponderando sobre nós numa espécie de postem apenas o que nós permitimos, ou melhor, o que nós queremos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do abismo, o Ministério Público de São Paulo chegou a abrir uma investigação contra o advogado do Twitter, que agora é X, por se recusar a informar dados pessoais dos usuários que eles haviam solicitado numa investigação. Em uma das solicitações, o MP paulista chegou a dizer que, caso vocês não entreguem, todas as outras grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Uber, WhatsApp e Instagram, estão nos fornecendo esses dados cadastrais, inclusive com números de telefone para as investigações, sem qualquer ordem judicial, o que é muito grave. Talvez você aí que esteja em casa, que bobagem, postaram coisa errada, tem que mais que pedir, tem que mais que investigar. Gente, isso é um alerta, isso é só um prenúncio do que pode vir em diante, caso medidas como essas se repitam em eleições à frente, como essa que a gente vai ter agora nesse ano de 2024, embora sejam municipais. Claro que isso pode acontecer nos grandes centros, mas já é um prenúncio do que pode acontecer na próxima eleição presidencial lá em 2026. E a gente fica aí agora aguardando a manifestação das cortes, se é que vão, e dos ministérios públicos, nesse caso de São Paulo citado, se é que vão se manifestar sobre por que motivo, por quais postagens, com qual alegação jurídica ou com qual embasamento pediram às Big Techs dados pessoais dos usuários que elas têm a obrigação, por lei brasileira, de manter em qualquer sigilo, em qualquer hipótese, com exceção de decisões judiciais que ainda não haviam sido tomadas. Muito sério mesmo, como você falou, Tiago. Por hoje é só? Por hoje é só. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada. Obrigada, Tiago. Agora o assunto sobre política continua. Vem polêmica aí, né, André? Vem polêmica por aí. É no litoral sul catarinense, um impasse em Garopaba. Na noite de ontem, vereadores da cidade destituíram do cargo o presidente da Câmara, Jairo Pereira. No entanto, o vereador alega que a ação não tem validade. Em uma sessão com muitas discussões, bate-bocas e interrupções, os vereadores de Garopaba realizaram ontem o ato que destituiria o então presidente da Câmara, Jairo Pereira. O pedido partiu do vereador Jean Ricardo, que é o primeiro secretário. O legislador denunciou a interrupção da fala dele feita pelo presidente na semana anterior, além de alegar que pagamentos indevidos foram feitos aos vereadores que faltaram sem justificativa. Ele cita ainda CPIs que teriam sido arquivadas de maneira unilateral. Porque Jairo não reunia mais condições de liderar esse parlamento de maneira democrática. O pedido de destituição apontava, por conta da interrupção dos cortes, principalmente no uso da tribuna, que é o mais sagrado do vereador no parlamento para discutir os problemas da cidade e políticas públicas. Após a leitura do texto, com a ausência do vice-presidente, o próprio Jean Ricardo levou ao plenário o rito do processo de votação. Nesse momento, iniciou uma discussão entre os vereadores. Logo em seguida, o presidente fez uma breve interrupção da sessão. No retorno, as discussões não cessaram e a sessão foi encerrada. Com os microfones desligados e com a transmissão ao vivo já encerrada, por 4-2, a maioria da casa decidiu pelo afastamento de Jairo Pereira do cargo. Mesmo com microfones desligados, nós conseguimos com que essa casa, o plenário, aqueles que estavam aptos ao voto, pudessem votar, onde que se deu aí 4 votos pela aprovação, então, da destituição do presidente Jairo, 2/3 dos membros presentes e aptos ao voto. Com a destituição do cargo de Jairo, os 6 vereadores da oposição realizaram na tarde desta quarta-feira a posse de Beto do Aido, que ocupava o cargo de vice-presidente e estava ausente na tumultuada sessão de ontem. Na próxima sexta-feira, às 6 horas da tarde, será realizada uma sessão extraordinária para a votação do cargo de segundo secretário que ficou em aberto, pois os demais subiram na hierarquia. Portanto, naquele momento eu estava como primeiro secretário, na ausência do vice, assumi interinamente, convocamos novas eleições para sexta-feira às 18 horas para o cargo que estará vago, que é o de segundo secretário, porque hoje aconteceu aqui a posse
do Roberto Rivelino como presidente, e aí o primeiro secretário vai para vice-presidente e o segundo secretário para primeiro secretário. Então a Câmara deve eleger o segundo secretário na sexta-feira. Jairo discorda da decisão. Segundo ele, o ato não cumpriu o regimento interno da Casa. Para o vereador, a deliberação do rito ocorreu durante a leitura das matérias do expediente, quando deveria ter sido colocado na ordem do dia. Como a Câmara de Garopaba não possui um regramento de destituição do cargo, os vereadores ainda teriam que discutir esse rito. Então, teria que ser feito uma reunião da mesa diretora, criado o rito adequado para que pudesse ir à votação e aí sim a destituição do cargo. O que foi feito ontem não tem validade, a sessão estava encerrada, já tinha sido decretado pelo presidente, porque naquele instante eu era presidente, eles queriam dar um golpe, né? Um golpe na presidência e infelizmente, ou felizmente, eles não conseguiram, porque isso não tem formalidade, não existe um presidente instituído no momento na Câmara Municipal. Jairo pretende buscar medidas legais para reverter a atual decisão. Segundo ele, na próxima sessão, ele ainda permanece como presidente. Não tem validade, nós iremos correr atrás do nosso direito como cidadão, porque daí agora ferir a minha honra, as pessoas me conhecem, sabem da minha índole, e na mão grande, mais ou menos eu vou dizer, não vai ter, na mão grande não existe. O ato de hoje é inválido. É inválido, toda a casa está ciente, todos os colaboradores estão cientes da vergonha, que hoje eu me sinto envergonhado, infelizmente tenho que dizer isso, envergonhado pelo processo que essa Câmara passa, por simplesmente querer a sede do poder vai matar alguém afogado. Tentamos falar com Beto do Aído logo após a posse, mas naquele momento ele disse que não poderia falar com a nossa equipe. Mais tarde, entramos em contato com ele novamente, mas até o final desta reportagem não tivemos respostas. Enquanto não temos uma decisão definitiva sobre o assunto, fica a dúvida de quem sentará nesta cadeira na próxima sessão. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu o segundo dia de julgamento das duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, após a desembargadora Cláudia Cristina Cristófani pedir mais tempo para analisar o caso. A sessão de hoje terminou em empate de 1-1. O desembargador eleitoral José Rodrigo Sade foi contra o relator Luciano Carrasco Lavinha Souza e votou pela cassação do mandato e pela inelegibilidade. O julgamento será retomado na próxima segunda-feira. Sérgio Moro e os suplentes Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra respondem por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Assim, chegamos ao fim da edição de hoje do Pix News. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência tem os programas Lugares do Sul e Backstage. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.